Gangue racista ataca mulher negra sem saber o segredo de sua família. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. Falta muito pouco, estamos quase lá. Agora vamos para o que interessa. Helena Santos caminhava com passos firmes pelos corredores espelhados do Tribunal de Justiça de São Paulo, seus saltos ecoando contra o piso de mármore enquanto ajustava a toga preta. Como a mais jovem juíza federal do estado e primeira mulher negra a ocupar tal posição naquela corte, ela carregava não apenas o peso de suas responsabilidades profissionais, mas também as expectativas de uma geração inteira que via nela um símbolo de mudança e progresso. O caso que ela presidia naquela manhã de outubro era particularmente desafiador. Um grupo de jovens acusados de uma série de ataques violentos contra minorias na região central da cidade. Helena mantinha sua postura serena e profissional, mesmo quando seus olhos encontravam os olhares carregados de ódio dos réus, que mal conseguiam disfarçar seu desprezo por serem julgados por uma mulher negra. Na galeria do tribunal, Helena podia sentir a presença reconfortante de sua mãe, Dona Conceição, uma mulher que criou 3 filhos sozinha trabalhando como empregada doméstica e que, contra todas as probabilidades, conseguiu formar todos eles. O que ninguém naquela sala sabia era que a família Santos tinha uma história muito mais profunda e significativa do que aparentava. Os documentos amarelados guardados no porão da casa de sua avó contavam uma história que remontava aos tempos da escravidão, quando seus ancestrais foram figuras fundamentais na resistência e na luta pela liberdade. Helena carregava em seu sangue o legado de guerreiros e líderes que mudaram o curso da história do Brasil, mesmo que seus nomes não constassem nos livros escolares. A tensão na sala aumentou quando o líder do grupo acusado, Ricardo Mendes, foi chamado para depor. Alto, loiro e de olhos azuis, ele vinha de uma família tradicional paulistana e parecia incapaz de esconder seu desdém pelo processo judicial. Seu grupo, que se autodenominava Guardiões da Tradição, era conhecido por atacar pessoas negras, imigrantes e membros da comunidade LGBTQ+. Helena observava atentamente enquanto o promotor apresentava as evidências, vídeos de câmeras de segurança, mensagens de grupos fechados nas redes sociais e depoimentos das vítimas. Cada prova revelava um padrão perturbador de violência organizada e ódio sistemático que tinha aterrorizado a cidade nos últimos meses. Entre as vítimas estava Maria Júlia, uma jovem estudante de medicina que foi brutalmente agredida enquanto voltava da faculdade. As imagens da câmera de segurança mostravam 5 membros do grupo cercando a garota, que tentava desesperadamente se defender. O ataque só terminou quando moradores do local intervieram, mas o trauma físico e psicológico permanecia. No intervalo do julgamento, Helena se retirou para sua câmara privativa, onde encontrou sua mãe esperando com um olhar preocupado. Dona Conceição segurou as mãos da filha e sussurrou palavras que ecoavam através das gerações. Lembre-se de quem você é, minha filha. Lembre-se de quem viemos. Na volta do intervalo, algo havia mudado no semblante de Helena. Seu olhar carregava o peso de séculos de história e resistência, enquanto ela se preparava para conduzir um dos casos mais importantes de sua carreira. O destino havia colocado em suas mãos a oportunidade de fazer justiça não apenas para as vítimas recentes, mas para todas aquelas que vieram antes. A defesa começou sua argumentação, tentando minimizar as ações do grupo como brincadeiras de jovens e mal-entendidos. Helena ouvia cada palavra com atenção, mas sua mente estava focada nos documentos guardados em sua casa, que revelavam uma história de luta muito maior do que qualquer um naquela sala poderia imaginar. Ricardo Mendes e seus comparsas não faziam ideia de que a juíza que eles tanto desprezavam era descendente direta de um dos mais importantes líderes quilombolas do século XIX, um homem que havia libertado centenas de escravos e estabelecido uma das maiores redes de resistência do país. Essa história estava prestes a influenciar o curso da justiça de uma maneira que ninguém poderia prever. O primeiro dia de julgamento chegava ao fim, e Helena podia sentir o peso da responsabilidade em seus ombros. Não era apenas um caso de agressão comum, era um momento decisivo na longa luta por justiça e igualdade.
Enquanto guardava seus documentos, ela sabia que as próximas semanas seriam cruciais não apenas para sua carreira, mas para o futuro da cidade. Conforme o julgamento avançava, Helena começou a receber ameaças anônimas em seu celular e em sua casa. Mensagens carregadas de ódio racial apareciam diariamente, algumas contendo fotos dela saindo do tribunal, indicando que estava sendo seguida. Apesar do medo crescente, ela se recusava a demonstrar qualquer sinal de fraqueza, sabendo que seus ancestrais haviam enfrentado perigos muito maiores. Durante uma tarde particularmente tensa no tribunal, uma testemunha inesperada surgiu, João Paulo, um ex-membro do grupo de Ricardo que, consumido pela culpa, decidiu revelar os verdadeiros bastidores da organização. Seu depoimento expôs uma rede muito maior de crimes de ódio, envolvendo pessoas poderosas da sociedade paulistana, incluindo empresários, políticos e até mesmo alguns membros do judiciário. Dona Conceição, preocupada com a segurança da filha, decidiu compartilhar mais detalhes sobre o legado familiar. Numa noite chuvosa, ela abriu um baú antigo guardado no sótão, revelando documentos que provavam que sua família não apenas lutou contra a escravidão, mas também havia desenvolvido uma extensa rede de informantes e aliados que se estendia até os dias atuais. Helena descobriu que sua avó, antes de falecer, havia mantido contato com diversos grupos de direitos humanos e movimentos sociais, documentando meticulosamente casos de racismo e violência em São Paulo. O arquivo pessoal de sua avó continha informações comprometedoras sobre várias famílias tradicionais da cidade, incluindo os Mendes, família de Ricardo. O promotor do caso, Dr. Marcos Vieira, um homem negro que havia enfrentado suas próprias batalhas contra o preconceito, começou a receber evidências anônimas sobre as atividades criminosas do grupo. Documentos, fotos e vídeos chegavam misteriosamente em seu escritório, todos apontando para uma conspiração muito maior do que inicialmente suspeitavam. Ricardo Mendes, sentindo o cerco se fechar, intensificou suas táticas de intimidação. Seus advogados tentavam desqualificar cada evidência apresentada, enquanto seus seguidores realizavam protestos cada vez mais agressivos em frente ao tribunal. A tensão na cidade aumentava a cada dia, com a mídia acompanhando cada desenvolvimento do caso. Em uma reviravolta surpreendente, Maria Júlia, a estudante de medicina agredida pelo grupo, revelou que havia conseguido gravar parte de seu ataque em seu celular. O áudio, cristal claro, captava as vozes dos agressores discutindo explicitamente seus motivos raciais e mencionando ordens vindas de pessoas de cima. Helena passou noites em claro estudando os documentos de sua família, estabelecendo conexões entre o passado e o presente. Descobriu que o bisavô de Ricardo Mendes havia sido um notório comerciante de escravos, responsável por inúmeras atrocidades documentadas nos diários de seus ancestrais. A história parecia se repetir através das gerações. O caso ganhou dimensão nacional quando uma série de reportagens investigativas começou a expor as ramificações do grupo de Ricardo em outras cidades. Jovens de famílias privilegiadas, unidos por ideologias de supremacia racial, formavam uma rede que se estendia por todo o país, cometendo crimes semelhantes. Dona Conceição, utilizando contatos antigos da rede de sua mãe, começou a mobilizar discretamente uma rede de apoio. Líderes comunitários, advogados ativistas e jornalistas investigativos se uniram para proteger Helena e garantir que a verdade viesse à tona, independentemente das ameaças. Durante um dos depoimentos mais tensos, Ricardo perdeu a compostura ao ser confrontado com evidências de seus crimes. Seu discurso de ódio, registrado em ata, revelou conexões com grupos extremistas internacionais e planos para ações ainda mais violentas. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto enquanto ele expunha involuntariamente a verdadeira extensão de sua organização. Helena sabia que cada decisão que tomava no caso não era apenas sobre justiça atual, mas sobre acertar contas históricas. Enquanto os advogados de defesa tentavam desacreditar as evidências, ela mantinha em mente as palavras de sua avó: a verdadeira justiça tem paciência, mas nunca esquece. O momento de revelação total se aproximava, e com ele, a possibilidade de uma vingança servida não com violência, mas com a força implacável da lei. Um envelope pardo, sem remetente,
chegou às mãos de Helena através de um funcionário antigo do tribunal. Dentro, encontrou fotografias antigas em preto e branco que mudaram completamente o rumo do caso. As imagens mostravam o avô de Ricardo Mendes em reuniões com grupos supremacistas na década de 1960, planejando ações que resultaram em diversos crimes nunca solucionados contra a comunidade negra de São Paulo. Durante uma sessão particularmente tensa do julgamento, Maria Júlia sofreu uma tentativa de intimidação na saída do tribunal. No entanto, um grupo de mulheres negras, secretamente organizadas por Dona Conceição, formou um cordão de proteção ao seu redor. O momento foi registrado por dezenas de câmeras e viralizou nas redes sociais, transformando Maria Júlia em um símbolo involuntário de resistência. Helena descobriu, através dos documentos de sua avó, que sua família havia mantido um registro meticuloso das atividades criminosas das famílias tradicionais de São Paulo. O diário de seu bisavô, um homem que trabalhou como jardineiro nas mansões da elite paulistana, continha informações devastadoras sobre a origem da fortuna dos Mendes, construída através de trabalho escravo e apropriação de terras quilombolas. Ricardo Mendes, pressionado pelas revelações que surgiam, cometeu um erro fatal: tentou subornar um dos funcionários do tribunal para ter acesso aos arquivos pessoais de Helena. O funcionário, parte da antiga rede de contatos da família Santos, gravou toda a conversa e entregou as evidências ao Dr. Marcos Vieira, transformando o caso em um escândalo ainda maior. Uma investigação paralela, conduzida por jornalistas independentes incentivados por informações anônimas da rede de Dona Conceição, começou a revelar conexões entre o grupo de Ricardo e diversos casos de violência policial não solucionados. A cada nova descoberta, mais pessoas se juntavam aos protestos em frente ao tribunal, exigindo justiça. Em um momento decisivo do julgamento, Helena recebeu um telefonema anônimo revelando a localização de um depósito abandonado nos arredores de São Paulo. A polícia encontrou no local um arsenal de armas e documentos detalhando planos para ataques coordenados contra comunidades negras e periféricas da cidade, todos ligados ao grupo de Ricardo. Dona Conceição, em uma noite de confidências, revelou a Helena que sua avó havia sido muito mais que uma simples empregada doméstica. Ela fazia parte de uma rede secreta de trabalhadores domésticos que documentavam os crimes e abusos da elite paulistana, passando informações de geração em geração, aguardando o momento certo para usar esse conhecimento. O ponto de virada definitivo veio quando João Paulo, o ex-membro arrependido do grupo, foi encontrado gravemente ferido em seu apartamento. Antes de ser levado ao hospital, ele conseguiu entregar a Helena um pendrive contendo vídeos de reuniões secretas do grupo, onde Ricardo e outros membros discutiam abertamente seus planos de limpeza étnica na cidade. A mídia internacional começou a prestar atenção ao caso, especialmente após a revelação de que o grupo de Ricardo mantinha conexões com organizações supremacistas em diversos países. O julgamento deixou de ser apenas sobre crimes de ódio isolados e se transformou em um marco na luta contra o racismo estrutural no Brasil. Helena, agora sob proteção policial 24 horas, começou a receber apoio de movimentos sociais de todo o país. Sua história pessoal, de descendente de escravizados que chegou à posição de juíza federal, se entrelaçava com a luta histórica por justiça e igualdade no Brasil, inspirando uma nova geração de ativistas. O momento mais impactante do julgamento ocorreu quando Dona Conceição pediu para testemunhar. Com dignidade e força, ela apresentou à corte um documento que havia guardado por décadas, uma confissão escrita pelo pai de Ricardo Mendes, admitindo sua participação em crimes raciais durante a ditadura militar, incluindo o assassinato de líderes comunitários negros. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto quando Helena se levantou para fazer um pronunciamento. Seu olhar encontrou o de Ricardo, e pela primeira vez, ele pareceu compreender que estava diante não apenas de uma juíza, mas de uma representante de séculos de resistência e luta por justiça. O verdadeiro julgamento estava apenas começando, e a história dos santos finalmente seria ouvida. As revelações do julgamento começaram a afetar profundamente a vida pessoal de Helena. Durante as noites insones, ela se dedicava a estudar cada documento herdado de sua família, descobrindo uma teia intrincada de resistência que se estendia por gerações.
O peso da responsabilidade histórica por vezes parecia esmagar seus ombros, mas cada descoberta fortalecia sua determinação em fazer justiça. João Paulo, ainda se recuperando no hospital, começou a receber visitas regulares de outros ex-membros do grupo de Ricardo que, inspirados por sua coragem, decidiam romper o silêncio. Cada novo depoimento revelava camadas mais profundas de corrupção e violência, formando um mosaico assustador de décadas de crimes encobertos pela elite paulistana. Maria Júlia, transformada em símbolo de resistência, iniciou um movimento nas redes sociais incentivando outras vítimas a compartilharem suas histórias. O que começou como um pequeno grupo de apoio logo se transformou em uma avalanche de testemunhos, revelando um padrão sistemático de violência racial que se estendia por todo o país. Dona Conceição, utilizando sua extensa rede de contatos, começou a reunir antigas empregadas domésticas que haviam trabalhado para as famílias envolvidas no caso. Cada uma trazia consigo fragmentos de conversas ouvidas, documentos esquecidos em gavetas, fotografias guardadas por décadas, peças de um quebra-cabeça que finalmente se completava. Helena enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua carreira quando descobriu que um de seus mentores na faculdade de Direito estava envolvido na rede de proteção ao grupo de Ricardo. O homem que havia inspirado sua carreira jurídica era parte do sistema que ela agora lutava para desmantelar. Essa revelação a forçou a questionar tudo o que havia aprendido sobre justiça e poder. O promotor Dr. Marcos Vieira apresentou uma série de evidências ligando as atividades do grupo a diversos casos arquivados de violência racial nos últimos 30 anos. A investigação revelou um padrão perturbador. Sempre que as vítimas buscavam justiça, encontravam obstáculos inexplicáveis no sistema judiciário. Ricardo Mendes, percebendo que seu império de ódio estava desmoronando, tentou uma última cartada desesperada. Através de seus advogados, ofereceu um acordo que prometia expor figuras ainda mais poderosas em troca de uma pena reduzida. Helena sabia que a decisão que tomasse definiria não apenas o caso, mas estabeleceria um precedente para futuras gerações. Durante uma sessão particularmente tensa, um grupo de anciãos de diversos quilombos do estado compareceu ao tribunal. Suas presenças silenciosas carregavam o peso de séculos de resistência, e seus olhares fixos em Helena pareciam dizer: estamos aqui, sobrevivemos, e continuaremos lutando. Aquele momento transformou o julgamento em algo muito maior que um caso criminal. A mídia internacional começou a traçar paralelos entre o caso e outros movimentos globais por justiça racial. Jornalistas de diversos países viajaram a São Paulo para cobrir o julgamento, transformando Helena em uma figura internacional na luta contra o racismo sistêmico. Com essa exposição veio uma responsabilidade ainda maior de conduzir o caso com absoluta integridade. Em um momento de introspecção, Helena visitou o antigo quilombo onde seus ancestrais haviam construído uma comunidade de resistência. Caminhando por aquela terra sagrada, ela sentiu uma conexão profunda com todas as gerações que lutaram antes dela. Ali, encontrou a força para continuar, mesmo diante das ameaças cada vez mais violentas. O caso começou a afetar mudanças estruturais no sistema judiciário. Outros juízes e promotores, inspirados pela coragem de Helena, começaram a reexaminar casos antigos de crimes raciais. Uma onda de revisões e reaberturas de processos varreu os tribunais do país, desenterrando décadas de injustiças sistêmicas. A transformação pessoal de Helena atingiu seu ápice quando ela encontrou, entre os documentos de sua avó, cartas trocadas com outros membros da resistência durante a ditadura militar. As palavras de esperança e determinação escritas décadas atrás ecoavam perfeitamente no presente, mostrando que a luta por justiça era um legado vivo que atravessava gerações. Com essas descobertas, Helena não era mais apenas uma juíza presidindo um caso, ela era um instrumento de uma justiça histórica muito maior que ela mesma. O dia do veredito final chegou em meio a uma tempestade que castigava São Paulo. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Tribunal de Justiça, desafiando a chuva torrencial. Uma multidão diversa que incluía desde moradores de quilombos até estudantes universitários, todos unidos pela busca de justiça que o caso representava. Dentro do tribunal, a tensão era palpável quando Ricardo Mendes entrou, escoltado por policiais. Seu rosto, antes marcado por arrogância, agora demonstrava o peso das revelações dos últimos meses.
Os olhares de seus antigos comparsas, muitos dos quais haviam feito acordos com a promotoria, o seguiam com uma mistura de medo e ressentimento. Helena ajustou sua toga e respirou fundo, recordando as palavras que sua avó havia escrito em seu diário décadas atrás: a verdadeira justiça não vem da vingança, mas da verdade que liberta tanto o oprimido quanto o opressor. Naquele momento, ela compreendeu completamente o significado daquelas palavras. Dr. Marcos Vieira fez sua declaração final, apresentando uma linha do tempo devastadora que conectava os crimes atuais do grupo de Ricardo com décadas de violência racial institucionalizada. Cada evidência, cada testemunho, cada documento formava um retrato inegável de um sistema de opressão que finalmente estava sendo exposto. No momento mais dramático da sessão, Dona Conceição se levantou na galeria e, com voz firme, começou a cantar um antigo cântico de resistência que ecoava dos tempos dos quilombos. Outras vozes se juntaram à sua, criando uma harmonia que parecia carregar o peso de séculos de luta e esperança. Maria Júlia, agora recuperada de seus ferimentos físicos mas ainda carregando as cicatrizes emocionais, fez seu depoimento final. Sua voz não tremeu quando descreveu não apenas o ataque que sofreu, mas também como aquele momento de violência havia se transformado em um catalisador para a mudança social. Os advogados de Ricardo fizeram uma última tentativa desesperada de desacreditar as evidências, mas suas palavras soavam vazias diante do volume de provas e testemunhos. O próprio Ricardo, percebendo a inevitabilidade de sua situação, pediu para fazer uma declaração final que surpreendeu a todos presentes. Helena observou enquanto ele se levantava, suas mãos algemadas tremendo levemente. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Ricardo falou sem a máscara de superioridade que sempre carregara. Confessou não apenas seus crimes, mas expôs todo o sistema de privilégios e preconceitos que o havia criado. O momento da sentença chegou em meio a um silêncio ensurdecedor. Helena se levantou, carregando em seus ombros não apenas o peso da lei, mas a responsabilidade histórica de gerações de luta por justiça. Suas palavras, firmes e claras, ecoaram pela sala do tribunal como um trovão. A sentença foi muito além da punição individual de Ricardo e seus seguidores. Incluía medidas de reparação histórica, determinava investigações em outras instituições e estabelecia precedentes legais que afetariam casos de crimes raciais em todo o país. Era uma decisão que olhava tanto para o passado quanto para o futuro. Quando Helena finalmente pronunciou as palavras finais da sentença, lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Dona Conceição. Não eram lágrimas apenas de alegria ou tristeza, mas de reconhecimento de que a luta de seus ancestrais não havia sido em vão. O som dos trovões lá fora parecia aplaudir quando Helena encerrou a sessão. Naquele momento, ela não era apenas uma juíza, era a personificação de uma justiça que havia demorado gerações para se manifestar. A verdadeira vingança não estava na punição, mas na transformação do sistema que havia permitido que tais crimes acontecessem por tanto tempo. 6 meses após o histórico veredito, Helena caminhava pelos corredores do Tribunal de Justiça com uma nova perspectiva. As mudanças institucionais que sua decisão havia desencadeado eram visíveis em todo lugar, desde a maior diversidade entre os funcionários até os novos procedimentos para casos envolvendo crimes de ódio. A transformação que ela havia iniciado continuava reverberando pelo sistema judiciário brasileiro. Ricardo Mendes cumpria sua pena em uma penitenciária federal, onde continuava cooperando com investigações que expunham redes de crimes raciais por todo o país. Suas revelações levaram à queda de diversos empresários poderosos e à descoberta de esquemas de corrupção que haviam permitido que crimes de ódio fossem encobertos por décadas. A fortuna da família Mendes foi convertida em um fundo de reparação para vítimas de violência racial. Maria Júlia, agora formada em medicina, havia transformado sua experiência traumática em força para a mudança. Ela estabeleceu uma clínica especializada em atender vítimas de violência racial, oferecendo não apenas tratamento médico, mas também suporte psicológico e jurídico. O projeto, parcialmente financiado pelo Fundo de Reparação, tornou-se um modelo replicado em outras cidades. Dona Conceição dedicou-se a organizar o vasto arquivo de documentos e testemunhos coletados por gerações de sua família.
Em parceria com universidades e centros de pesquisa, ela transformou esse acervo em um centro de documentação sobre a resistência negra no Brasil. O local tornou-se um importante ponto de referência para pesquisadores e ativistas de todo o mundo. O grupo de mulheres que havia protegido Maria Júlia durante o julgamento se formalizou em uma organização de apoio a vítimas de crimes raciais. Com células em diferentes estados, elas criaram uma rede de proteção e solidariedade que ajudava pessoas a encontrarem força para buscar justiça, seguindo o exemplo do caso que havia inspirado sua formação. João Paulo, recuperado de seus ferimentos, dedicou-se a um trabalho de conscientização com jovens em risco de serem recrutados por grupos extremistas. Suas palestras em escolas e universidades revelavam os mecanismos de manipulação usados por esses grupos, ajudando a prevenir que outros seguissem o mesmo caminho que ele uma vez trilhou. Helena recebeu convites para palestrar em conferências internacionais sobre direitos humanos, compartilhando como seu caso havia criado precedentes jurídicos importantes. Sua história pessoal, entrelaçada com séculos de resistência, inspirava uma nova geração de profissionais do direito a verem seu trabalho como parte de uma luta maior por justiça social. Os anciãos dos quilombos que haviam comparecido ao julgamento organizaram uma cerimônia especial para Helena e sua família. Em uma noite estrelada, ela foi honrada com cantos e rituais ancestrais, reconhecendo seu papel na continuidade de uma luta que começara séculos antes. O momento simbolizava a união entre a justiça formal e a sabedoria ancestral. O Dr. Marcos Vieira foi nomeado para liderar uma força-tarefa especial dedicada a investigar casos arquivados de crimes raciais. Seu trabalho meticuloso começou a desenterrar décadas de injustiças, oferecendo às famílias das vítimas uma chance tardia, mas necessária, de verem a justiça ser feita. A mídia internacional continuou acompanhando os desdobramentos do caso, que se tornou um estudo de caso em faculdades de direito ao redor do mundo. A forma como Helena havia conduzido o processo, combinando o rigor jurídico com sensibilidade histórica, estabeleceu novos parâmetros para o tratamento de crimes de ódio no sistema judicial. A antiga rede de trabalhadores domésticos que havia ajudado a reunir evidências foi oficialmente reconhecida por sua contribuição histórica. Suas histórias foram documentadas em um livro que rapidamente se tornou best-seller, revelando como pessoas aparentemente sem poder haviam sido fundamentais na luta contra a injustiça. Em uma tarde tranquila, Helena visitou o túmulo de sua avó, levando consigo uma cópia da sentença que havia mudado o curso da justiça no país. Enquanto depositava as flores, ela sussurrou uma antiga prece de gratidão, sabendo que sua vitória não era apenas sua, mas de todas as gerações que haviam mantido viva a chama da esperança e da resistência. A verdadeira vingança havia sido a transformação do sistema que por tanto tempo havia negado justiça a seu povo. 5 anos se passaram desde o histórico julgamento que transformou o sistema judicial brasileiro. Helena Santos, agora ministra do Supremo Tribunal Federal e mais jovem pessoa a ocupar tal cargo, observava a cidade de Brasília do alto de seu gabinete. Em sua mesa, uma foto antiga de sua avó ao lado de um exemplar da Constituição simbolizava a união entre o passado de luta e o presente de transformação. O Centro de Memória e Resistência, criado a partir dos arquivos da família Santos, tornou-se um dos mais importantes institutos de pesquisa sobre direitos humanos da América Latina. Dona Conceição, aos 75 anos, ainda supervisionava pessoalmente cada nova adição ao acervo, garantindo que as histórias de resistência continuassem sendo preservadas para as futuras gerações. Maria Júlia expandiu sua clínica para uma rede nacional de centros de apoio, presente em todas as capitais do país. Seu trabalho revolucionou o tratamento de traumas relacionados à violência racial, combinando medicina tradicional com práticas de cura ancestral. Sua história era estudada em faculdades de medicina como exemplo de como transformar trauma em cura coletiva. Ricardo Mendes, cumprindo seu 10º ano de prisão, havia se tornado um exemplo improvável de transformação. Seus depoimentos e cooperação continuada levaram ao desmantelamento de dezenas de organizações supremacistas em todo o continente. Ele passou a dedicar seu tempo na prisão escrevendo um extenso relato sobre como o privilégio e o preconceito haviam moldado sua visão de mundo.
O movimento iniciado pelas mulheres que protegeram Maria Júlia se transformou em uma ONG internacional, com representações em diversos países. Elas desenvolveram protocolos de proteção e acolhimento que foram adotados por organizações de direitos humanos em todo o mundo, provando que a solidariedade poderia ser mais poderosa que o ódio. João Paulo tornou-se um respeitado professor universitário, especializado em estudos sobre extremismo e reabilitação. Seu programa de prevenção à radicalização juvenil foi adotado pelo Ministério da Educação como parte do currículo nacional, alcançando milhões de jovens em todo o país. A antiga sede do Grupo de Ricardo foi transformada em um museu dedicado à educação sobre direitos humanos e combate ao racismo. O local, antes símbolo de ódio, agora recebia escolas e grupos de todo o país, ensinando as novas gerações sobre a importância da igualdade e do respeito. Helena casou-se com uma promotora de direitos humanos que conheceu durante o caso, e juntas adotaram 2 meninas de um abrigo. Elas criavam suas filhas contando histórias de seus ancestrais, garantindo que o legado de luta e resistência continuasse vivo através das gerações. O doutor Marcos Vieira, agora Procurador-Geral da República, liderava uma revolução silenciosa no sistema judicial brasileiro. Sob sua orientação, foram criadas diretrizes específicas para o tratamento de crimes de ódio, garantindo que casos semelhantes nunca mais fossem ignorados ou minimizados. Os quilombos que apoiaram Helena durante o julgamento finalmente receberam seus títulos de terra, um processo acelerado após as revelações do caso. Suas comunidades floresceram, tornando-se centros de preservação da cultura afro-brasileira e exemplos vivos de resistência e persistência. Em uma cerimônia especial realizada no antigo quilombo de seus ancestrais, Helena inaugurou uma escola de direito focada em formar jovens de comunidades marginalizadas. O primeiro edifício do campus recebeu o nome de sua avó, eternizando sua memória como guardiã das histórias que mudaram o país. A verdadeira vingança, Helena percebeu, não estava na punição dos culpados, mas na transformação profunda que o caso havia desencadeado na sociedade brasileira. A cada nova geração que crescia conhecendo essa história, o sonho de seus ancestrais de um mundo mais justo se tornava um pouco mais real. O legado dos santos continuaria vivo, não mais como uma história de dor e resistência, mas como um farol de esperança e mudança para o futuro.